Olá, letrados, tudo bem? Meu nome é Cairo Mendes e hoje nós vamos continuar falando do gênero publicidade, do qual falamos na última aula. Eu espero que todos vocês tenham uma boa aula e agora nós vamos ter a aula mais gostosa da semana, que é a aula de língua portuguesa, tá bom? Vamos seguindo lá? Gênero publicitário é um gênero por meio do qual se promovem ideias, produtos e marcas, como a gente já falou na semana passada. Características desse gênero são a caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, humor e criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografias. Alguns termos aqui vocês não podem não lembrar agora. Mas, por exemplo, quando fala de linguagem verbal e não verbal, é que ele pode utilizar textos escritos ou falados, ou somente imagens. Textos persuasivos e atrativos, ou seja, textos que procuram te convencer de algo, que procuram te chamar a atenção. Humor e criatividade tranquilo. Imperativo é quando um texto ele utiliza uma ordem direta. Ele se refere diretamente a você, dando uma ordem ou um conselho. Tipo, compre isso, compre aquilo, etc. Entendem? Figuras e vícios de linguagem, que são mecanismos e estratégias que podem te deixar mais próximo do leitor, podem deixar a propaganda mais próxima do leitor, e imagens, cores, fotografias. O principal objetivo do gênero publicitário, do anúncio publicitário, é convencer o consumidor a aderir ao que está sendo divulgado. É atrair a atenção do leitor, espectador e convencê-lo a persuadi-lo de algo. Para alcançar seu objetivo, lançam mão de recursos estilísticos, como verbos no imperativo e o uso de vocativo, linguagem dinâmica, coloquial, criativa, simples e acessível, intertextualidade, recursos visuais, sonoros e interativos, linguagem conotativa figurada para gerar múltiplas interpretações, tá? Público-alvo, essa propaganda quer chamar a atenção de quem? Vamos observar as cores e o texto aqui, os recursos textuais e não textuais, da linguagem verbal ou não verbal. Outubro Rosa, campanha de prevenção do câncer de mama. Sejam amiga do peito. Aqui fica bem claro, né? Assim como também o outro, o uso da cor rosa, que geralmente é relacionado à mulher, o fato de que câncer de mama, se eu não me engano, é uma doença apenas de mulheres, e seja uma amiga do peito. Tem uma referência à mama, etc. Um trocadilho, tá? Ao lado temos homem também precisa se cuidar, que está falando já da prevenção do câncer de próstata. Fazendo uma referência de que aquela frase, aquela expressão muito utilizada na vida cotidiana, no dia a dia, no senso comum, de que homem não se cuida. Então, homem precisa também se cuidar. Ambas as propagandas tratam sobre a prevenção e cuidados que devemos ter com a saúde. Além da palavra amiga na propaganda 1 e da palavra homem na propaganda 2, que outros elementos nos ajudam a perceber quem é o público-alvo dessa propaganda. A gente já falou sobre isso. As cores utilizadas estão a serviço da identificação com o feminino e o masculino, comumente associados, respectivamente, com a cor rosa e o azul. A campanha Outubro Rosa é internacional e acontece desde 1990. O lenço rosa, desde o início do movimento, é utilizado como símbolo. O Novembro Azul também é um movimento internacional que existe desde 2003 e utiliza o bigode e a cor azul como símbolo desde o seu surgimento. Público-alvo. Essa propaganda quer chamar a atenção de quem? Vamos dar uma olhada nela. Mais sabor da horta para o seu clube social integral. Sabor salsa e cebolinha. Chegou o clube social.
vocês podem ver que abaixo tem várias bolachas, né? E delas estão surgindo salsas e cebolinhas para reforçar o que está sendo dito ali na linguagem verbal do anúncio. Essa propaganda de biscoito quer chamar a atenção de uma criança ou de um adulto? Eu acho que é de um adulto. Certamente de um adulto, o fato de o biscoito ter sabor de sal, cebolinha e ainda ser integral. Não são características que chamam a atenção de uma criança. Já um adulto saberá valorizar o fato de o sabor do biscoito lembrar ervas frescas, colhidas de uma horta. Observe que a fonte utilizada e as cores do anúncio são mais sóbrias e recatadas, o que se refere novamente a um adulto. Novamente temos aqui outra propaganda. Essa propaganda quer chamar a atenção de quem? Com Treloso, tudo vira diversão. Treloso Dance. Eu acho que essa aqui é fácil, hein? Provavelmente quer chamar a atenção de uma criança. Veja as palavras que aparecem na propaganda e a celebridade que é entre as crianças do YouTube, Lucas Neto. A frase do lado, tudo vira diversão, remete a um mundo infantil que, se consumir o produto, tudo fica mais divertido. As letras e as cores dão um tom mais vibrante e alegre ao anúncio. Além de atrás do Lucas Neto apareceu um desenho de um controle de videogame, fones de ouvido, coisas que lembram a juventude. E a posição corporal dele, né, que parece que ele está ali já andando de skate, uma coisa bem radical. Como também está no envelope do biscoito. E, falando a verdade, quem come mais biscoito é criança, né? Eu não conheço muitos adultos que são muito fãs. Exercitando. A grande diferença está no sabor e no rendimento. Farinha branca de neve, especial para bolos e todos os cozinhados. Essa aqui é fácil. O público, essa propaganda se dirige. Adulto, infantil, feminino, masculino, comprove com elementos do texto. Essa aqui é fácil. Se vocês estavam prestando atenção, vocês vão ver muito facilmente a quem essa propaganda se refere, como todas as outras, né? Ela se refere ao público feminino adulto. Primeiro que a estrela da ilustração é uma mulher. Sem estereótipos ou preconceitos, a propaganda remete à ideia de que farinha de trigo anunciada agrada à mulher que gosta de cozinhar, pelo fato de a farinha ter sabor melhor e render mais que outras marcas. É mais ou menos. Essa propaganda é antiga. Hoje em dia, as propagandas de coisas, de cozinha, etc., não necessariamente colocam a mulher na posição de quem cozinha. Isso é uma coisa mais relacionada ao passado. Como o tempo e o mundo vem mudando, as pessoas hoje sabem que tanto homens quanto mulheres cozinham, e que a cozinha não é um lugar exclusivamente da mulher. Tá bom? Aqui a gente tem uma da Turma da Mônica. Tem mais biscoito gostoso. A turma aumentou. Recreio Tostines, Turma da Mônica. Novamente uma propaganda destinada ao público infantil, né? Tanto feminino quanto masculino, independente. Mas é o público infantil, tá? Uma coisa que é importante falar sobre essa questão da propaganda é que há um certo cuidado com as propagandas voltadas para o público infantil, porque as crianças, os jovens, adolescentes são mais suscetíveis, ou seja, eles são mais facilmente controláveis, são mais facilmente convencidos por propagandas mais agressivas. Porque, enfim, eles estão em formação, não sabem ter filtro, não sabem ter pensamento crítico ainda. Então, existe todo um tabu, toda uma discussão sobre a publicidade ao público infantil, porque faz com que essas crianças comprem coisas que muitas vezes não fazem mal para elas, né, no caso de alimentos, coisas que não são necessárias, né, que são desnecessárias, porque o papel da propaganda é convencer e vender, independente de se aquilo vai ser bom ou não,
entendeu? O importante é vender, o importante é estimular o consumismo. Por isso que muito se fala para pais terem uma compreensão de estar com seus filhos quando eles tiverem acesso a essas propagandas, para que eles não sejam facilmente seduzíveis e etc. Tá bom? De forma geral, a propaganda ela é um ramo muito utilizado nas mídias, de forma geral, há pelo menos mais de um século, e vai continuar sendo assim. Muita gente ganha dinheiro com propaganda na internet. É inclusive um dos principais meios de ganhar dinheiro na internet hoje. Então fiquem muito atentos, porque a maior parte das coisas que a gente vê em redes sociais são propagandas. Seja no YouTube, quando você está esperando um vídeo carregar, seja no Instagram, quando a gente vai passando as fotos, ou Stories. Então, esses aplicativos, essas empresas e também as pessoas que estão nesses aplicativos ganham muito dinheiro com propaganda. E nós temos que ser conscientes, temos que ser cidadãos conscientes e saber quando temos ou não que consumir, além de pesquisar o produto de melhor qualidade com melhor preço, obviamente. Tá bom? Fica esses conselhos para vocês e espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau e até mais.